Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Revigora Podcast. E hoje, trazendo um tema super interessante, vamos falar sobre o nosso corpo e a nossa mente, que juntos formam um único sistema e ambos se influenciam. Você sabia disso? Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso autoconhecimento, sobre a autoestima, os hormônios da felicidade, que muitas vezes estão interferindo na nossa autoestima também. E é claro que para ter um conteúdo assim tão importante, a gente precisa de um convidado à altura, não é mesmo? Hoje eu estou aqui com a Ângela Casagrande, ela que trabalha com programação neurolinguística, com desenvolvimento humano, liderança, gestão, comunicação. Falei certo, Ângela? É isso aí? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te ter aqui hoje com a gente, né? Para passar um pouquinho desse teu conhecimento. E quem é a Ângela Casagrande? Nossa, que apresentação! Mila, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui distribuindo e contribuindo em conhecimento. A Ângela Casagrande nasceu em 1982 e trilhou aí uma carreira bancária, praticamente de 18 anos. E aí, quando chegou em 2017, conheceu a área do desenvolvimento humano, conheceu como trabalhar com pessoas, como fazer gestão de pessoas, comunicação. E aí, em 2017, entrei na Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, fiz todos os treinamentos, me tornei treinadora comportamental. Eu disse, acho que eu vou arriscar, acho que eu vou dar uma inclinada aí nesse processo para ver como é que é esse negócio. Em 2017, 2018, fiz uma virada de chave. E aí, caí aí na programação neurolinguística. Olha que coisa fácil. Bem tranquilinho. Bem tranquilo. Só quem conhece, né? Pra saber a importância, né? Da PNL. Exatamente. A PNL, a gente tem esse computador aqui. Isso é um hardware. E volta e meia, a gente tem que fazer atualizações. Igual o nosso celular, né? Volta e meia tá ali. A atualização. Então imagina, se esse hardware, né, esse computador precisa de uma atualização, de um novo software, porque a cada ano, ou a cada mês, ou a cada temporada, eles pedem para fazer uma atualização do Windows, do Word e uma série de coisas. É uma máquina que precisa de atualização constante, até para que tu possas ter um programa rápido que ele te traga essa resposta rápida e ele vá se adaptar ao ano que tu estás vivendo, sim. 2023, porque o Windows 92 não vai comportar nesse momento que a gente está vivendo. Da mesma forma, o nosso aparelho celular. Se a gente não vai atualizando, a gente vai perdendo algumas operações que, poxa, já não consigo mais atualizar porque passou a versão, agora eu tenho que fazer o quê? A troca do meu aparelho celular. A PNL é a gente continua no mesmo hardware, no mesmo corpo, só que a mente, a gente atualiza. Como é que está esse processo de atualização desse softwarezinho aqui dentro? Será que a gente toma cuidado? Aí a gente atualiza o software do computador, a gente atualiza a versão do aparelho celular, a gente faz revisão no carro, porque tem que fazer, a gente faz uma revisão de várias coisas. Mas aqui dentro, a gente faz, a gente atualiza. Então, a programação neurolinguística, ela vem exatamente a continuar com o mesmo corpo, mas programando a mente neurolinguisticamente, para que eu possa ter o quê? Uma comunicação diferenciada, para que eu possa ter um vocabulário diferenciado, para que eu possa ter uma interação diferenciada. Se eu trabalho na área empresarial, para que eu possa ser um líder diferente. Se eu trabalho na parte comercial de uma empresa, como é que eu trabalho essa parte comercial? Então, a PNL, ela é uma metodologia que estende amplamente num sentido muito rico e profundo de metodologia e que pode atender em várias áreas da vida. É difícil, mas é gostoso. É muito gostoso. Como eu falei, é só conhecendo para realmente saber assim, a importância, né, da PNL. E eu acho que dentro disso tudo que tu falou, é trazer o desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano, tanto relacionamento amoroso, né? O pessoal, o profissional. A gente se desenvolve, assim, eu conheço a Ângela já há 5 anos,
conheci como minha cliente, depois eu virei cliente da Ângela. E ela me acompanhou em todo esse processo, né? Foi um momento de grande mudança na minha vida. Foi quando eu assumi a gestão da Revigora. E eram muitos medos, né? Muitos desafios. E aprendi com a Ângela que não existe problema, existem desafios. E isso eu trago até hoje na farmácia, as meninas todas sabem. Elas já vêm, no início era Mila, estamos com problema. Depois que eu aprendi isso, nunca mais. Hoje elas já vêm trazendo um desafio e isso se torna gostoso e prazeroso, né? A gente se desenvolve quando tem um desafio para ser resolvido. Então, isso eu trago com as meninas até hoje. Entrou uma menina nova, logo aprende que não existe problema, existe desafio. E eu acho que é isso que a Ângela trouxe para minha vida, me deu um novo sentido, me auxiliou, né, naqueles medos, naquelas indecisões, em vários momentos, até hoje, né, tá aí me auxiliando. Olha que bacana, né, esse processo de evolução, porque a gente traz os nossos medos, porque o desconhecido automaticamente é um medo, né? O que a PNL ensina para nós? E olha que rica foi a tua evolução e a pegada para estar à frente da Revigora. Quando a pessoa aceita e entende que não tem como dar errado, tudo é possibilidade, tudo dá para fazer. É igual aquele funcionário que tu pede para fazer alguma coisa, faz isso aqui para mim. Não, isso aqui não dá para fazer. Não, como que não dá? Não, é só isso aqui não dá. Não, para nós da PNL não tem existe. Como não dar, né? E não que tu não tenha medo. O medo é uma válvula de alerta. Mas se há possibilidade de se inclinar para fazer algo, por que não? Então, essa inclinação que tu teve foi muito inteligente e tu agarrou com muita sabedoria no intuito de existe possibilidade. Quem tem vontade faz, quem tem um porquê muito forte enfrenta e se tá com medo, vai com medo mesmo. Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? As pessoas que estavam ao teu redor grandiosamente te influenciaram, sim, né, no bom sentido, para te fortalecer. E quando a gente tem essas pessoas ao nosso redor, se torna mais fácil. Então, essa inclinação que tu conseguiu extrair e colocar em prática, né? Porque tem muita gente que é obeso de conhecimento, então não bota em prática, né? Então, tu extraiu o conhecimento, nossa senhora, a galega saiu botando em prática. Eu digo, meu Deus, que maravilha, que profundo de inteligência de ser empresária e empreendedora, que são duas coisas diferentes. E saber pegar essa metodologia e aplicar ela e aprendendo, né? Dia após dia, né? E principalmente isso que também tu falou ali sobre a atualização, né? De um software, de um celular. Por mais que eu tenha feito vários processos contigo, a gente tem que, mesmo assim, estar sempre se atualizando. Né? Eu tava aqui verificando o que a gente ia conversar, eu disse, isso aqui eu já não lembrava mais. Né? Que a gente começa a estudar novamente. E a gente tem que sempre estar em busca, né, de conhecimento, de estar realmente nos atualizando para conseguir seguir em frente da melhor forma, né? Levando o nosso melhor cada vez mais. É isso aí. Quando eu percebo assim, essa programação aqui já tá velha, né, Ângela? Vamos lá. Aperta o Enter ou compra um conhecimento diferente, já aplica, já replica, né? Porque essa parte de adquirir o conhecimento e só deixar ou no computador ou só deixar no caderno, não resolve. Então, o que a gente faz? A gente condensa esse tipo de conhecimento e automaticamente já coloca nessa aplicabilidade. Para quem? Para os nossos, né, funcionários, os nossos colegas, numa roda de amigos. E quanto mais tu desbrava isso de uma forma que tu possa aplicar, não tem como esse software não ser atualizado. Então, quando eu percebo assim, né, vamos dar uma atualizadinha aqui, esse conhecimento aqui é válido? É válido. Opa, eu posso aplicar em tal situação. Esse conhecimento aqui vai favorecer. Então, acho que é bem isso mesmo, sabe, Mila? A gente entender que, por mais que a gente tenha um negócio e que ele possa estar rodando, a máquina não para, né? Ela é uma máquina de possibilidades. E muito lindo todo esse trabalho, essa conjuntura que tu traz para dividir com o teu público e com as pessoas que precisam desse teu conhecimento, que não é só uma farmácia lá naquele cantinho, né? Lá naquela
cultura. Ela é muito mais que isso. Ela distribui conhecimento, ela replica, ela leva saúde para tantas pessoas. Só que porque tu teve uma programação neurolinguística, né? É isso. A tua força de vontade, esse teu time junto contigo que entendeu esse propósito também. Então, não tem como esse trem ficar parado na estação. Ele segue, só vai, né? né? Ele só vai. Isso. E assim, então, entrando agora um pouquinho mesmo nessa parte da PNL, Ângela, quais são os benefícios que a PNL pode trazer para a vida de uma pessoa? Em que áreas que a gente pode estar utilizando? É realmente mais voltado para a parte profissional? Não, eu posso estar utilizando em todas as áreas da minha vida? Mila, a PNL, ela é um mundo de possibilidades. Ângela, eu sou empresária, vai me ajudar? Ela vai te potencializar, ela não vai te ajudar, ela vai te potencializar. A PNL é o seguinte, nós trabalhamos o tempo todo com pessoas, o tempo todo. A gente tá aqui, tá com pessoas. A gente tá na rua, na padaria, tá na farmácia, tá no posto de gasolina. A gente tá o tempo todo com pessoas. Onde eu posso ser mais assertiva e onde eu posso ter mais facilidade de conseguir as coisas com uma metodologia que vai te potencializar, que vai te inclinar a ter resultados mais satisfatórios, aplicando a programação neurolinguística. Como? Claro, fazendo um processo, estando disposta a entender o que faz todo esse processo da PNL, são sessões. Então eu melhoro a minha comunicação como empreendedora, eu melhoro o meu posicionamento como empresária, eu melhoro o meu posicionamento e postura com os meus colaboradores. Até porque se a gente já tem um time de 3, 5, 10, 200 pessoas, olha o tanto de recurso que eu preciso me dispor para estar fazendo uma reunião, para estar conversando com esse time, fazendo gestão. A PNL, ela te ensina a entender de gente. Ela te ensina a entender de pessoas e a te programar verbalmente, linguisticamente, como tu pode ser mais assertivo, mais inteligente, mais sutil com as pessoas. A Ângela tem que engolir sapo, tem que engolir... Não, muito pelo contrário. A PNL, ela te posiciona a ter esse tipo de linguagem, ela te posiciona a ter esse tipo de comportamento. Então, a gente trabalha níveis neurológicos de comportamento, dessa crença, dessa mentalidade e, enfim, um contexto, uma apostila que daria para 10, 15, 20 anos ficar estudando. Ela te auxilia muito na parte de comunicação, num todo, né? Sendo desde professora, desde, enfim, qualquer área, uma atendente, qualquer um, e te potencializando a estar num time de 3, 5, 10, 200, 500 mil pessoas. Ela trabalha muito a questão da parte da terapia, ela trabalha muito a parte da questão da ansiedade, como vencer as crenças que são limitantes, aquelas crenças lá do passado, que ainda estão aqui dentro, nessa programação antiga. Então a PNL exatamente, ela pega essa crença antiga, ela joga tipo uma que boa, um cloro, dá uma lavadinha, nessa parte da crença que tu estás falando, a gente ouve muito, né? Às vezes não sabe o porquê que eu não consigo desenvolver tal projeto, né? Mas eu quero fazer, mas eu não consigo. Né? É algo que te bloqueia sem saber o motivo. E muitas vezes o motivo está lá atrás, né? No nosso passado. E tá lá atrás e a gente com maestria consegue resgatar e não apagar esse passado que tá lá atrás. Entender e honrar essa crença limitante, mas que ela não te limite mais para o teu futuro, que ela possa se tornar uma crença possibilitadora, porque a gente também pode criar crenças possibilitadoras, da mesma forma que se eu tenho crenças limitantes, que são coisas que estão me pesando, eu também posso criar crenças possibilitadoras que me impulsionam para o meu futuro, né? Então, a PNL, ela faz esse trabalho de entendimento, o que te limitou lá atrás, o que te causou esse medo, se foi alguma parte profissional, se foi alguma parte da família,
entende isso, resolve isso, deixa no baúzinho das possibilidades, não joga fora, porque faz parte do teu passado, mas aquilo não te representa mais. Então ela faz esse processo de realmente pegar esse software aqui, esse hardware, né? E pegar esse software, tá tudo bagunçado. Vamos lá. O Windows é aqui, o Excel é aqui, o Word é aqui, planilha é aqui, o Outlook é aqui. Então ela vai organizando a PNL. A PNL é uma organização de pensamentos que cria possibilidades, novos comportamentos, de uma postura e de uma linguagem. É só isso. É só isso. Bem facinho, assim, pra entender. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Nossa Senhora. E algo que a gente tem, como eu falei ali no início, né? Que o corpo e a mente, eles formam um único sistema, né? E juntos, né? Ambos se influenciam. A gente precisa realmente estar em harmonia, né, Ângela? Não adianta eu ter uma mente saudável com um corpo acabado. Acabado que eu digo, tu não faz uma atividade física, tu não cuida da tua alimentação, né? Tu tá com o teu organismo inflamado. Então, a gente precisa ter esse conjunto, né? Um equilíbrio, né? Para que as coisas consigam fluir e os dois se desenvolverem juntos, né? Porque não adianta ter um bom e o outro lado ruim. Mila, você tocou num ponto bem forte. E para quem vai te ouvir agora, deixa no radar, e de um radar bem alerta. A gente pode procurar terapias, a gente pode procurar psiquiatra, a gente pode procurar os nossos médicos e tem que procurar e tem que fazer essas revisões ou semestrais ou anuais, depende do teu grau de complexibilidade, Sim. Enfim. Agora, veja bem, a terapia ela é uma válvula possibilitadora, né? Ela te impulsiona a entender várias coisas, como a PNL da mesma forma, como tantos outros médicos. Só que corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Então eu posso cuidar do meu emocional, que bacana! Eu posso potencializar, eu posso pegar esse software aqui e ajeitar essa casinha e organizar todos os programas que estão aqui dentro, porque tá tudo bagunçado. É igual quando eu abro o computador aqui, tem várias pastas aqui. Não, vamos organizar essas pastas. Só que para eu organizar essas pastas, eu tenho que ter um remedinho, um software, né? Que ele vai exatamente, olha, esse sistema aqui, esse software, ele custa um pouquinho mais, mas ele vai organizar. O corpo, da mesma forma, né? Então, quando a gente fala corpo e mente formam um só sistema, é como se eu pudesse também acolher esse corpo, sabendo que eu preciso de vitamina, suplementação, porque eu posso estar trabalhando meu emocional, mas eu tô com uma B12 abaixo de 300. Mas vai andar se arrastando, né? Não consegue, não tem força. Tem vários estudos que mostram que mais de 60% da população tem falta de vitamina B12. Né? E a pessoa às vezes tá com fadiga, tá cansado, às vezes causa até demência, as pessoas não sabem, né? Transtorno de memória, a pessoa começa com confusão mental, cansado demais, formigamento. Isso é um outro efeito que pode estar ocasionando, né? E as pessoas às vezes não sabem, acham, já tô com pensa em outro problema, e às vezes é tão simples de resolver, né? Tô com formigamento na minha mão, no meu pé, o que será que é isso? Meu Deus, é muito grave. É grave? É óbvio que é grave, né? Mas muitas vezes pode ser sim a falta de uma B12, né? E tá aí, na farmácia de manipulação a gente consegue sim fazer, né, a suplementação, e não só isso, né? Tem vários outros, como tu falou, tem que ter um acompanhamento. É obrigatório a gente estar sempre, no mínimo uma vez por ano, a gente fazer o nosso check-up, que a gente fala, né? Cuidar, procura o médico, vai atrás, verifica como é que tá o teor dessas vitaminas no nosso organismo, vitaminas e minerais. O magnésio, por exemplo, o magnésio é um outro, né? O magnésio, ele age em mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo. Então, às vezes tu não consegue dormir, né? O próprio estresse, a correria do dia a dia, que hoje em dia a gente vive numa loucura. Né, a nossa rotina exige muito, principalmente a mulher, eu falo, né, a gente tá aqui como mulher falando, é a casa, é o trabalho, é o filho, é o marido, é a academia, é sair com as amigas, porque é a família que tu tem que dar, o pai e a mãe que tem que dar atenção, é muita coisa, né, Ângela? Uma panela de pressão, né, então como que a gente resolve essa panela de pressão? Porque nós somos uma panela de pressão, a gente tá ali com tudo dentro e tá numa panela de pressão. E aí, eu tô cuidando disso? Vai precisar dar uma olhadinha na tua vitamina D. Gente, vitamina D. Então, assim, tu olha uma pessoa que ela tá se arrastando,
mas tá faltando alguma coisa, né? Então, esse cuidado de verificar como é que tá essa panela de pressão. Ângela, eu tô a ponto de explodir. Ok, a gente trata o emocional, só que também tem o corpo. Então, sozinho não dá conta. Só uma coisa não resolve. Eu tenho que entender o seguinte, que quando a gente fala com propriedade, que corpo e mente formam um só sistema, essa propriedade tem que encalacrar aqui dentro da cabecinha que sim, eu preciso de suplementação, eu preciso reorganizar tudo que está aqui dentro bagunçado desse exame de sangue que está bagunçado e chegar na farmácia de manipulação já com essas devidas orientações e cuidar desse corpo. Porque se tu não souberes manusear essa panela de pressão, o que acontece? Ela explode. E para quem já explodiu uma panela de pressão, eu nunca explodi uma panela de pressão. Eu morro de medo. Eu adoro cozinhar na panela de pressão. Eu também. Mas eu sei usar uma panela de pressão. Eu nunca explodi, mas eu sei usar uma panela de pressão. O que acontece? A gente vê fatos, né? Enfim, ela explode. Tu fica, eu acho, 3, 5 dias limpando. Então, imagina a sujeira emocional que a gente tem e o tanto de intoxicação que tá aqui dentro, inflamatória, que eu não tô cuidando. E quando que a gente cuida? Quando a panela de pressão explode. Quem é que vai limpar a sujeira? Tu já não tem força para limpar a tua própria. Tu vai ter que limpar o que, né, colocou o externo, explodiu. Aí a gente começa a chamar pessoas para ajudar. Tem hora que não vai ter ninguém para te ajudar. E vai ser sozinha. Então, é uma pré-avaliação, uma preocupação, uma pré-preocupação de entender o seguinte: não se abandona. Em momento algum, não se abandona. Cuidar do corpo é como se fosse algo... Pô, a gente cuida de tanta gente, por que não cuida da gente? Por que não cuida? Por que não vai atrás de informações? Vai lá na farmácia Revigora, bate um papo com a Mila. Pra quem tá aqui assistindo, a mulherada aqui, a turma, vai lá na Revigora. Mila, quer conversar contigo. O que tu me orienta? Bate um papo com a Mila, conversa. A Mila tem um gabarito extenso para colocar para vocês como cuidar da melhor forma com a orientação do teu médico, enfim, do especialista. E sincronizar, né? Ir ao encontro dessas informações. É algo que a gente sempre fala, Ângela, porque a farmácia, na grande maioria das vezes, é o primeiro contato, né? É o lugar mais fácil, né? O mais acessível. Então, ali a gente sabe dar a orientação. Se não está ao meu alcance resolver aquele problema, né? Aquela dificuldade, a gente sabe orientar, sabe encaminhar a pessoa, né? Esse paciente para as mãos corretas. Então, por isso, assim, a gente está ali, né, para se doar, para realmente ajudar e estar auxiliando a resolver esse tipo de problema, né? Tem a Mila lá, mas também tem a Nath, tem a Gabi, né? Tem as outras meninas, é óbvio, a Mila às vezes não está, mas tem as outras meninas, né? Então, que também são formadas, estão ali para isso. Então, tem todo esse suporte, né? Não é, mas eu não tenho ninguém para te ajudar. Tem sim. É só procurar a ajuda correta, né? A gente está ali disponível para isso. E outra coisa ali na farmácia também, que a gente vê muito essa parte do autocuidado, que é o que a gente estava falando agora, né, que a gente precisa, e como tem pessoas com a baixa autoestima hoje em dia, né, Ângela? Eu sei que tem dias que não dá vontade realmente de passar um reboquinho na cara, né, nem um batom tu quer passar, mas eu sou uma pessoa, eu não saio de casa se eu não tiver com uma base no rosto, de jeito nenhum, assim, e realmente às vezes eu não vou nem sair de casa, é um sábado eu vou ficar em casa, mas eu acordo e a primeira coisa é lavar o rosto e passar uma base, sabe? Eu não consigo ficar sem. E é um autocuidado, sabe? É algo que se eu fico sem nada, que eu me olho no espelho, eu disse, meu Deus, é a cara da derrota, né? Porque tu fica acabadinha. Então eu disse, não, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar uma repaginada no rosto. Porque aí tu se olha, tu já se sente melhor, não é? Quem é que não gosta de se ver bem? Né? Então a gente precisa disso. E muitas vezes a gente não sabe que às vezes isso está relacionado ao quê? Ao meu hormônio, né? Os hormônios lá, os hormônios da felicidade que a gente chama. É isso. Né? Eu sei que tu fala tão bem deles, mas às vezes o quê? Tá lá embaixo. E é outro problema que a gente não se cuidou, a gente não tá cuidando, né? Como que tá esse meu hormônio da felicidade? Tu tocou num ponto bem importante. A gente fala dessa baixa autoestima, que tá lá no dedo do pé. Quando eu começo a me agredir fisicamente, a me esquecer, aí joga um alerta aqui, né? O que tá acontecendo?
essa despreocupação, né, essa falta de preocupação consigo já é um grande alerta. Como é que tá esse hormônio aí dentro da ocitocina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, né? A ocitocina, é bobagem, né? Ok, será que é tão bobagem assim? Ela faz, né? A gente produz a ocitocina no abraço, no contato, né, na felicidade, que é o hormônio da felicidade. E se eu tô muito amargurada, esquecidinha, como é que vai ficar a minha autoestima? Vai ficar borocochô. E para eu tratar esse tipo de situação, eu posso ir na farmácia Revigora e dizer assim, Mila, tá acontecendo isso, 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 e a Mila rapidamente vai fazer uma orientação identificada para o teu perfil, para a tua situação e vai te colocar num posicionamento, olha, isso aqui é mais adequado e vai te favorecer. Então, assim, como é que tá esses hormônios? A serotonina, a adrenalina, tô fazendo atividade física, porque são coisas que estão no nosso dia a dia, esses hormônios da felicidade e, né, trabalhando eles a gente pode estar fluindo quimicamente no nosso organismo. Isso vai ajudar a nossa programação neurolinguística, né? Então, essa falta de cuidado, quando eu começo a me deixar de lado, não passar uma base, para quem me conhece também, eu não saio de casa sem antes fazer esse autocuidado, porque a partir do momento que, se eu me esquecer, é porque tem algo de errado. E tá tudo bem se naquele dia, realmente, eu não tô com vontade de me maquiar. Ok, né? Tá tudo bem. Ângela, tem que estar todos os dias maquiada pra mostrar que tu tens autoestima? Não, é só um cuidado. Eu posso ir lá na farmácia Revigora. Mila, faz um protetor com corzinha. Faz aquele gloss mágico, maravilhoso. Gente, é tudo de bom, é maravilhoso. Então, assim, eu estou me preocupando com a minha aparência no sentido de autocuidado? Não, porque os outros vão me ver. Não é isso, é o que os outros... Não é os outros. É contigo, a conversa é aqui dentro. Então, como é que tá essa ocitocina aí dentro, o hormônio da felicidade? Como é que tá essa adrenalina? Como é que tá essa serotonina? Será que eu tô repondo? Será que eu tô certa? Será que eu não tô? Vamos procurar a Mila. Mila, me conta aí o que eu devo fazer, né? Eu venho fazendo esse acompanhamento desde 2018, então, cuidando do corpo, cuidando dessa parte química, né, do corpo, não tem como dar errado. Não tem como... por mais que alguma coisa atravesse o teu caminho, mas tu tens a possibilidade de emocional e física para sustentar. Porque se tu não trabalhar o teu emocional e o físico, tu vai cair, vai ladeira abaixo, né? Então, trazer esse cuidado mesmo de perceber que eu não posso mais me machucar e me esquecer é algo fundamental para te seguir a jornada, porque coisas vão acontecer, isso a gente sabe. E a gente precisa estar de bem consigo mesmo para conseguir ajudar o outro. Exatamente. Né? Como é que eu vou servir o outro se eu não consigo nem me servir? É isso, às vezes eu penso, tem gente que quer abraçar o mundo, quer cuidar da família toda e não se cuida. Daqui a pouco tu vai cair, aí como é que vai ficar a família? Né? Tem que se cuidar, a gente precisa primeiro olhar pra gente, né? Quem é o grande amor da nossa vida é a gente. Nossa. Eu sou o grande amor da minha vida, né? Então, é difícil, principalmente depois que a gente tem filhos. Nossa. Né? Uma vez me perguntaram, acho que foi tu, quem é o grande amor da tua vida? É o Theo? Né? Mas não, o grande amor da minha vida primeiro sou eu. Eu tenho que cuidar de mim para depois conseguir cuidar do Theo. Então, é algo que é difícil pra gente colocar isso na nossa mente, mas a gente tem que programar. Tem que programar. Né? Tem que colocar isso. E ali também da parte de vitaminas que a gente estava falando, Ângela, me lembrei agora, a gente falou da vitamina D, tem gente que fala assim, mas pra que eu vou gastar pra tomar vitamina D se eu tenho sol de graça? Quem é que vai pro sol? Né? Quem é que realmente fica ali os minutinhos que precisam? Quando a gente tá com roupa, a gente tá com filtro solar que bloqueia, e aí, cadê a absorção? Não tem essa absorção, né? Não é só no sol que a gente vai conseguir absorver. E desencadeia tantas coisas, é a imunidade baixa. Mila do céu, o que é uma falta de vitamina D na vida do ser humano? Olha,
é se arrastando, É se arrastando. É a unha que já não funciona Sim. mais, é o cabelo cai quebradiço. quebradiço, né? Não fica aquela qualidade. Sim. É o visto, né? É o visto da pele. Tudo. Como mexe a vitamina D, né? Como Sim. fica... É algo que hoje em dia a vitamina D já não é mais nem classificada como uma vitamina, ela é classificada como um hormônio, né? Tamanha a importância da vitamina D no nosso organismo. Então, ela é como se fosse magnésio, ela, claro, não é tão mais importante, mas ela realmente age em várias reações do nosso organismo, né? Então, por isso, tamanha a importância dela, e é isso que a gente estava falando, tá frisando. Tem que cuidar, tem que suplementar, porque a gente acaba não adquirindo. É a alimentação corrida do dia a dia, né? Ai, meu Deus, eu tô atrasada, vou comer o que tem, pega qualquer coisa pronta, qualquer coisa industrializada. E aí, cadê o nutriente que tinha que estar ali dentro? Não tá, gente, realmente, não é somente na alimentação que a gente vai conseguir. Por isso que é tão importante fazer essa suplementação, pra gente conseguir manter corpo e mente saudável. Necessários, exatamente. E agora, tem uma coisinha que tu sempre fala, que existem 3 fatores que regem a nossa vida, né? Tu até falou pra mim que tu colocaria um a mais. Pra mim, esse um a mais é totalmente importante, né? Tu me conhece e eu acho que esse um a mais, que a Ângela sempre fala, que é o emocional, o tempo, o dinheiro e colocaria a espiritualidade, a nossa fé junto. Quero que tu explique um pouquinho pra gente sobre esses 3 fatores, né? Esses 4 que regem a nossa vida. Olha que interessante, então. 3 situações vão nortear a nossa vida, como se a gente tivesse um farol, certo? Eu tenho a régua do emocional, eu tenho a régua do tempo, eu tenho a régua do dinheiro e eu tenho a espiritualidade. Qual o nível da tua régua de 0 a 10 pro teu emocional hoje? Ah, Ângela, hoje o nível da minha régua tá em 2. Ah, ok, o emocional tá bagunçado, tá surtando, o negócio tá feio. Um vai refletir no outro. Se eu tô com o nível da régua baixo, 2 no emocional, eu tô bagunçada no tempo, eu não tô organizando o tempo. Logo, vai sensibilizar na régua do dinheiro. Se eu organizo emocionalmente a minha vida, tendo coerência, o emocional e o físico, automaticamente eu consigo trabalhar minha régua do tempo, consigo me organizar melhor, distribuir melhor, saber dizer não com qualidade, sutileza e elegância, porque eu começo a priorizar para onde eu vou canalizar minha energia. Automaticamente isso reflete na régua do dinheiro, aquilo que eu prospero, e não é o dinheiro em saldo em conta. Ah, eu tenho 10 milhões, 15 milhões aplicado. Não é isso. É o tanto de prosperidade que tu faz com esse dinheiro, que é muito diferente. Ah, eu tenho dinheiro na carteira aqui, eu tenho 2 mil reais. Eu ando sempre... Não é essa a questão. É como tu faz o dinheiro trabalhar para ti, como tu prospera, como tu executa, não é o que tu tens aplicado. Lógico que é maravilhoso, né? Mas não é isso, porque tem muita gente infeliz emocionalmente que não tem tempo, mas tem 10, 15 milhões aplicado. São pessoas totalmente, elas se autodestroem emocionalmente, mas tem lá os seus 10, 15 milhões. Mas não tem tempo de qualidade para a família e o nível emocional é 0, né? Não consegue conversar com a esposa, não tem aquela atenção adequada para os filhos, tá sempre naquele excesso fora, né, do que dentro. Então, todo excesso esconde uma falta. Para quem está ouvindo, todo excesso esconde uma falta. Então, a régua do emocional e físico, do tempo e do dinheiro, elas trabalham em conjunto. Então, de 0 a 10, para quem tá fazendo aí, faz a régua aí do emocional e físico. Nossa, Ângela do céu, tá bagunçado. Bota aí. Como é que tá o do tempo? Tá distribuindo? Não, tô só trabalhando muito, não tenho tempo pra família, porque... Bota aí quanto é que tá. Quanto é que tá do dinheiro? Tá prosperando? Não, eu não tenho nada na conta. Mas tá prosperando? Tá acontecendo? Bacana. Não tendo preguiça e correndo atrás, tá tudo certo. Agora é o seguinte... Vai ter uma hora que vai ter que dobrar o joelho. E vai bater a espiritualidade. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que dobrar o joelho. Porque é o encontro, seja qual for o Deus aqui,
é uma fonte de infinito amor e sabedoria. E ela te potencializa naquilo que talvez está esquecido. Ângela, eu não acredito nada em energia. Então coloca o dedo na tomada. Ai, não, vai dar choque. Ah, por quê? Porque ali tem energia. Então existe uma energia. E seja qual for essa energia, essa fonte de infinito amor e sabedoria, chamada espiritualidade, esse encontro, uma hora vai ter que dobrar o joelho. Uma hora vai ter que ir lá na régua da espiritualidade, dobrar o joelhinho, fazer uma oração e começar a trabalhar o quê? A tua programação neurolinguística. A espiritualidade, ela traz muito um encontro da paz, da sabedoria, da resiliência, da paciência. Só o fato de fazer uma oração já é uma, né? Já é um convite a trabalhar o quê? A paciência, a resiliência, porque a gente tá o tempo todo aqui, né? Ligado, mandando isso e aquilo. Então, o fato de também trabalhar a régua da espiritualidade te faz um convite, epa, agora eu preciso dobrar meus joelhos, é um modo de dizer, mas eu preciso me concentrar aqui. Uma conexão consigo mesmo. É uma conexão. Então, eu poderia dizer 8 saúdes que estão ao nosso redor, né? Que é a parte social, a parte de educação conjugal, a parte física. Mas essas 4 réguas, deixa no radar. Traz ela para o teu momento atual e perceba o seguinte. Como é que tá? Tá abaixo de 5? Então vai lá, faz uma PNL com a Ângela, vai lá, verifica com a Mila o que precisa trabalhar corpo e mente, porque tu vai precisar disso. O teu emocional estando bem trabalhado, em casa tá tudo bem com o marido, tu chega no serviço já, nossa, no trabalho já tá feliz da vida. É outro ar, né? É outro ar. Ah, eu tô bem no trabalho, eu tô prosperando e tal. Então, se eu estou bem emocionalmente no meu trabalho, a minha energia tá fluida, tá gostosa, tô fazendo o meu momento de oração, a minha espiritualidade, tu vai trabalhando as pontas. E o dinheiro, né, de certa forma, essa prosperidade financeira, ela vai acontecendo. Então, a maior commodity do mundo hoje é chamada tempo. Né? A moeda mais valiosa do mundo hoje é chamada tempo de qualidade. A gente desprendeu um tempo aqui para servir ao outro de certa forma, levar conhecimento, empacotar esse conhecimento e distribuir de uma forma lindamente profissional com essa turma que está todos aqui na nossa retaguarda. Então, isso é tempo. Olha quantas pessoas envolvidas para que isso aconteça. Então, a gente está trabalhando o nível da nossa régua. E a gente está com o nosso emocional absurdamente bem trabalhado. Ângela, todos os dias é maravilhoso? Não. Todos os dias não é, porque a vida não é um conto de fadas. A vida todos os dias é desafiador, mas é como eu pego este problema, essa situação, transformo em possibilidade e digo, não, peraí, bota aqui na mesa que a gente vai resolver. Tudo dá para resolver. Tudo dá para resolver. A gente só não consegue resolver a morte. O resto a gente resolve. Então, essas 4 réguas. Essa parte do tempo ali pega muito hoje em dia, né? Porque tudo a gente não tem tempo, né? Isso eu vejo assim, a gente tem o nosso grupo de amigas, que eu sempre falo aqui, antes dos filhos era mais fácil, né? Nossa. Toda semana tinha um encontro, aí uma teve filho, outra teve filho, hoje todas têm filho, e claro, é a correria, uma trabalha, a outra viaja, a outra tem um filho que tá doente, a outra não sei o quê, e a gente acaba deixando, vamos se encontrar, hoje não dá. E não só isso, às vezes, eu tenho que visitar um tio que eu não vou mais, faz quanto tempo? E não dá. E a minha irmã, ela fala uma coisa, às vezes a gente vai marcar, conhece a Kátia, né, já fez processo contigo também, e ela fala assim, se fosse meu velório, tu ia, sabe? E aquilo dói, né, mas é verdade. Eu disse, por que a gente deixa tanto, né? A gente não consegue administrar o nosso tempo, é tão danado isso, né? A gente vai deixando, eu até fico emocionada, porque a gente vai deixando. Né? Vai deixando e essas percepções, elas nos fazem um convite que sensibiliza da seguinte forma.
Tem um livro chamado A Morte é um Dia para Ser Vivido Hoje. Nossa, eu não conheço. Ele não fala sobre morte, ele fala sobre vida, sobre o aqui e agora. Depois, se puder colocar, compartilhar, a morte é um dia para ser vivido. Então, assim, é a vida, né? É pegar mesmo ali a agenda da semana e colocar, não, X horário a X horário eu tenho tempo para isso, programar para isso, vou fazer isso, vou pegar minha mãe para isso, vou tomar um café com a minha mãe, vou sair com o Theo, vou sair com a Duda, né? Enfim, é tempo de qualidade. Tudo eu coloco na agenda, porque eu era bagunçada, eu era bem bagunçada. Hoje eu coloco na agenda. Não, saindo daqui eu tenho um compromisso de ir lá na minha mãe, que tem 87 anos, porque eu tenho que dar esse tempo de qualidade para ela. E é isso, porque é hoje, eu não sei amanhã. E são possibilidades que a gente pode estruturar de forma organizada. Ah, não, deixa que depois eu vejo. Cara, não fala deixa que depois eu vejo, que me Nunca dá mais. um negócio. É igual a mensagem, depois eu respondo. Nunca mais tu volta. Nossa senhora, se tem uma coisa que faz eu surtar, cara, não tem deixa depois eu vejo. Bateu na mesa, é agora que nós vamos resolver. Pode ser que eu não tenha uma data fidedigna, mas eu tenho a possibilidade estimada de acontecer. Então, isso faz com que essa organização, eu não fique bagunçada no meu emocional, eu entendo o que vai acontecer e eu tenho tempo para minha espiritualidade. É meio... Ângela, é tudo isso? Não, é só isso. A gente complica. A gente complica. Se eu tô com a minha B12 boa, então, em 600, nossa, vitamina D... Vai que é uma bala. Não tem problema. Não tem. Então, dentro disso tudo que a gente está conversando, é o nosso cérebro, né, que vai comandando. Como que o nosso cérebro ele aprende tudo isso? Tem umas porcentagens. Tem. Como é que um bebê aprende a andar? Como é que o bebê aprende a comer? Como é que ele aprende, uma criança aprende depois a andar na motoca, ao tempo da motoca, bicicleta? Como é que essa criança aprende? Ela aprende fazendo. Nós aprendemos muito com a prática. Nós temos 3 canais representacionais que a PNL nos coloca: ver, ouvir e sentir. E o fazendo é diferente. Se me entregar aqui, ó, Ângela, segue esse passo a passo aqui que tem que fazer 10 tubos disso, 10 tubos disso. Bom, tu vai me entregar essa lista, eu vou olhar pra ti e vou dizer assim, ó, meu Deus. Não, Ângela, segue esse passo a passo aqui. Ok, eu sei ler, eu sei escrever, eu tenho noção. Agora, para eu entender como o cérebro da Ângela trabalha, eu aprendo muito mais fazendo. E cada vez que eu aprendo fazendo e eu já tenho a possibilidade de ensinar, e eu já tenho a possibilidade de replicar e falar sobre, eu aprendo muito mais. Às vezes a gente pega um livro e lê, certo? Ah, tá lendo. Só que algumas páginas tu tava em outro mundo. Beleza, tu leu, só que ao ler, quem faz o processo de PNL comigo sabe, tu vai assistir um filme, ou vai ler um livro, ou um documentário, aonde que vai? Vai relatório. Vai o relatóriozinho pra tia Ângela. Por quê? Porque eu coloco vocês na programação de ver o documentário, de ouvir o documentário e de sentir. Então, você vai expressar. Olha o grau absurdo que o teu cérebro vai extrair com profundidade, com todas as riquezas que tinha dentro daquele conteúdo, para que tu possa, numa roda de amigos, com muita propriedade e inteligência, explanar sobre o assunto. Então, essa riqueza de como o cérebro atua, gente, é mais simples do que a gente imagina. É ver, ouvir e sentir. Tu quer que uma pessoa aprenda a fazer aquilo que tu faz? Ensina para ela, faz ela ver, ouvir e sentir. E depois pede para ela te ensinar. É absurdo a velocidade que essa pessoa adquire. Porque, mas eu não gosto de ensinar. Então, se não gosta de ensinar, já tá com problema.
né? Já tá com um problema, porque se não gosta de ensinar, a gente já tem um problema aqui. Então, se eu estou com disponibilidade de ensinar aquela pessoa e depois, agora tu me ensina, vamos lá, quero saber. É outro nível, é igual filho. Filho chega aqui com a matéria matemática, tá? A Duda chegava com a matéria matemática. Ó, 2 mais 2, 4, exemplo. Tarará, tarará, faz isso, faz no palitinho, coloca aqui e tal. Agora ensina pra mim por que foi 2 mais 2 é 4. Ah, não, eu quero que tu me ensine aí essa matéria, geografia, tá? Mas por que é assim, geopolítico? Por que a química é assim? Porque me ensina, eu quero entender o negócio. Quando ela já está me ensinando, automaticamente ela já está gravando tudo. Então, ela está trabalhando a parte da audição, porque ela está ouvindo aquilo que ela está falando, ela está gesticulando, ela está sentindo aquele movimento e ela escreveu, né? Então, o ver, ouvir e sentir é como se fosse o guia de todo ser humano. Como fazer com que o nosso cérebro aprenda? Ver, ouvir e sentir. Vai ler um livro, escreve e traz a amiga. Oi, amiga, vem cá aqui em casa hoje, nós vamos tomar um café que eu quero te falar sobre o livro. E vai ter possibilidades daquele livro ser uma terapia num café de amigas, num jantar, né, com as pessoas que te potencializam também. Então, eu iria para esse caminho. Ver, ouvir e sentir. Eu faço isso muito com o Theo, quando ele tem prova. Muito, muito. Porque eu já não gosto de ficar estudando pra prova, né? Ele quer só o que ele viu em sala de aula e deu. E aí eu disse, não, a gente tem que estudar. E comecei a estudar com ele, mostrando isso. E aí eu faço o quê? Primeiro eu faço ele ler toda a matéria novamente. Ele fica bravo, porque é muitas páginas. Aquela coisa de Theo dramático. E aí ele primeiro lê tudo e aí depois ele quer que eu faça a pergunta pra ele, né? Diz, tá, mãe, agora tu pega e me pergunta. Essa página eu já li, agora tu me pergunta. Aí eu disse, não, então tá. Aí eu faço perguntinhas no caderno e eu disse, agora tu vai escrever. Não, mãe, mas só me pergunta que eu te falo. Eu disse, não, primeiro tu vai escrever no caderno. Aí vai o Edivan, a gente faz, ele faz tudo. E aí depois ele vem me falar o que ele faz, sabe? Então a gente percebeu uma diferença muito grande nisso. E é realmente isso. Fez e aprende. Ele consegue gravar realmente, não é só o gravar pra prova, mas ele aprende. Depois de um bom tempo, ele vem ainda me falando sobre isso. Né? Ele aprendeu dessa forma e tá dando certo, graças a Deus. E o gostoso é ver o teu filho, né? Já gesticulando, trabalhando a comunicação e já te mostrando que na hora que ele for fazer uma apresentação, ele tá seguro daquilo que ele vai falar. A Duda faz faculdade de fisioterapia e aí se reuniram tudo para fazer o trabalho juntos. E aí, chegou na hora... Não, eu não vou apresentar, eu tenho vergonha. Ela assim, dá isso aqui que eu vou apresentar. Eu digo, maravilhosa! E isso, minha filha, tá com medo, vai com medo mesmo. Entendeu do assunto? Mãe, eu não entendia nem do assunto do colega, mas eu peguei e coloquei no papel, mentalizei e fui lá na frente e falei do meu assunto e das outras pessoas. Ou seja, ela tomou aquilo como propriedade e ela se lançou a uma nova oportunidade de vencer aquele medo, que talvez o medo dela é menor do que os outros colegas, mas ela fez a apresentação, todo mundo bateu palma, eu digo, essa é a minha filha, essa é a minha Duda, vai lá e coloca. Então é tão gostoso ver o teu filho te ensinando, e eles ensinam, literalmente, eles ensinam, e ver essa dinâmica dele, essa naturalidade, né? Tem, ele já tem, né, esse jeito de Theo, assim, realmente. E é algo que eu incentivo, porque por mais que eu tô aqui, tu sabe, foi difícil, né, eu começar a vir e falar, assim, e principalmente nas gravações, eu travo mesmo, travava mais, hoje já vai, mas é algo que eu fico sem dormir, que eu fico ansiosa, eu fico, né, angustiada, porque eu vou ter que fazer, porque eu me cobro muito, então eu tenho que ser o perfeito, né? Aí eu incentivo ele demais, sabe? Até ele começou agora a catequese. E aí teve as primeiras reuniões, era com a família junto. E aí na catequese, ali quando estava todo mundo no auditório, tinha que ler uma passagem da Bíblia. E aí a criança que quisesse poderia ir lá na frente, falar algum trecho que achou interessante e dizer o porquê. Aí ele olhou pra mim, será que eu vou, mãe? Eu disse, claro que tu vai. Comecei a dizer, vai. Tá, eu disse, mas o que tu quer? Porque primeiro deram um tempinho pra gente conversando, né? O pai, a mãe e a criança. E aí ele pegou e me falou, sabe, de uma frase que eu não tinha prestado atenção.
E aí naquela frase tocou ele, e ele me explicou aquela frase tudo, por que aquilo ali realmente ele sentiu, sabe? Por que foi interessante, foi importante pra ele. E aí, quando a professora da catequese chamou, foi uma criança lá na frente. E aí falou uma coisinha, aí tá, todo mundo bateu palma, foi a outra falou igual, a outra falou igual, foram tudo falando igual. Quando chegou a vez dele, ele falou essa outra frase, sabe? E aí todo mundo, nossa, sabe assim, ó, foi o auditório inteiro, nossa! Aí ele voltou faceiro. Disse, nossa, mãe, eu acho que todo mundo gostou, porque foi diferente. Eu assim, sim, e o jeitinho que tu te expressou também foi diferente, sabe? E assim, e é isso, eu acho que a gente tem que incentivar eles mesmo, desde pequeno, né? Pra não ser travado. Pra não crescer travado, pra não crescer com esses medos, com bloqueios, né? Que a gente tem hoje em dia. E eles já são tão tecnológicos, desde pequenininho, já nasce com o dedinho no celular, né? Então, acho que a gente tem realmente que impulsionar eles pra isso. Tem que potencializar, porque a vida aqui dentro de casa já tá tão difícil, imagina a vida lá fora. Até pra chegar num guichê lá do aeroporto, tu vai ter que se posicionar. E eles vão chegar nessa idade que eles vão se lançar ao mundo. E aí, vai pedir pro pai e pra mãe ir lá no guichê perguntar que hora sai o voo? Não, eu tenho que ir atrás disso. Então, olha o trabalho bem feito que a gente faz dentro de casa, que a gente pode potencializar essas crianças lá fora para que não fiquem dependentes, que elas tenham autonomia e que a gente gerencie daqui, né? Ó, tô gerenciando daqui, mas que ela possa fluir. É isso mesmo. E agora, Ângela, eu queria falar um pouquinho agora sobre sair da zona de conforto. Porque é algo que às vezes a pessoa não tá feliz no trabalho, não tá feliz no relacionamento, mas tem medo, né? Tem as complicações de uma mudança, o que isso pode trazer. Então eu quero que tu me fale um pouquinho assim sobre como que a gente sai da zona de conforto, sabe? Como que esse processo pode ser um pouco mais leve ou não tem processo leve numa mudança? Como que é isso? Primeiro de tudo, pega uma amiga e toma um café com ela. Pega essa amiga, vai lá se terapeutizar com essa amiga. Depois que conversou com essa amiga, colocou tudo pra ela. Olha, eu tô infeliz no meu trabalho, tá uma loucura. Já conversou em casa com o marido também já falou. Eu acho que tu deve fazer isso, fazer aquilo, tarará. Porque eu não aguento mais lá no meu serviço, eu não aguento mais aquela mesa, eu não aguento mais o chefe, ou eu não aguento mais o meu marido, ou seja lá o que for. Se sentiu já esse desconforto, já conversou em casa, já conversou com a amiga, conversa com um profissional. Seja nós do desenvolvimento humano, seja um médico, enfim, seja quem for, um profissional que pode te acolher e começar a entender neurologicamente como que tá esse corpo e essa mente. Por que tá essa bagunça? Para eu sair da zona de conforto, eu preciso evidenciar algumas coisas. Como é que tá a minha vida emocional, tempo, dinheiro e espiritualidade? Ângela, é isso? É sobre isso. A minha zona de conforto, ela vai ser identificada como tá o meu emocional e o meu corpo, como que tá a régua do meu tempo. Porque se eu já tô na zona de conforto, eu tô bem bagunçadinha aqui na régua do tempo. Se eu tô na minha zona de conforto, como é que tá a minha prosperidade financeira? Eu me acomodei a ganhar aquele 2.500 por mês e é isso mesmo? Como é que tá a minha ambição da minha prosperidade? E tá tudo bem ter essa ambição de prosperidade e que possamos ter essa ambição. Porque se a gente não tiver ambição, a gente vai ficar sempre na zona do conforto, não vai para a zona do medo, não vai para a zona da superação. A gente fica sempre no mais ou menos. Então, sair da zona do conforto toma um café com a amiga, conversa em casa ou com o marido, com a esposa, procura um profissional para entender como é que está neurologicamente o teu corpo, a tua mente e observa a régua da tua vida. Emocional e físico, o teu tempo, a tua prosperidade financeira e a tua espiritualidade. Conversando com esses profissionais, com a gente, né, do desenvolvimento humano, a gente começa a perceber por que essa pessoa tem medo. Ela quer, mas ela tem medo. Aí, às vezes, é um trauma, às vezes eu tenho medo de ter ambição, porque é pecado ter ambição, porque tem uma crença que, não, eu tenho que ficar uma vida inteira ganhando R$2.500, tá tudo bem quem ganha R$2.500, né? Mas qual é o grau da minha ambição?
Porque se eu medir a régua da minha ambição, ela é bem grande, o tamanho da minha régua de ambição. Mas tem gente que tem o tamanho da régua da ambição bem pequenininha. Então, essa régua da ambição pequenininha, ela te faz ficar na zona de conforto. Mas o que está acontecendo com esse emocional aqui, com esse físico? Será que eu... Aí eu volto. Será que no meu emocional eu tô com uma B12 baixa, que eu tô cansada, tô cadenciada, tô propensa a não fazer nada, nenhum movimento? O que eu posso estimular dentro deste corpo aqui, emocional e físico, que eu posso potencializar? Então, sair da zona de conforto não é fácil, mas é uma delícia. Porque nós estamos aqui num grau evolutivo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pô, se a lagarta virou uma borboleta linda, maravilhosa, nós vamos ficar nesse corpo uma vida inteira? 30, 40, 50, 60, 70 anos. A longevidade aí mostra que a gente vai acima dos 85, 90 anos. E aí? Essa zona de conforto, ela vai te potencializar? Como é que tá o nível da régua da ambição? É reflexivo, né? É reflexivo. Meu Deus, é profundo. E é um conjunto, né? Meu Deus. Um puxa o outro. Um puxa o outro. É sobre isso. É sobre isso. E agora, por exemplo, acho que entra dentro disso tudo também, por exemplo... Uma roda de amigos, as pessoas que andam comigo, elas podem, às vezes, estar influenciando na minha tomada de decisão, no meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Isso influencia ou não? 100%. 200%. As pessoas, elas podem te impulsionar, influenciar positivamente, como elas podem te influenciar negativamente. Então, assim... Vai chegar num estágio que tu começa a se desenvolver e a cuidar do teu corpo, certo? Tu entende que tu vai desinflamando o teu organismo e a tua mente, tu vai desintoxicando automaticamente aquilo que está ao redor, que vai inflamando, que vai intoxicando, o teu corpo e o teu emocional vai automaticamente matando essas ervas daninhas. Ela vai. E tu vai começando a entender que aquilo estava influenciando a tua linguagem. Porque vamos combinar, as pessoas influenciam até na nossa linguagem, até no nosso comportamento. E é uma delícia quando tu senta com alguém para ter um vocabulário gostoso, uma palavra diferente, para ter um comportamento diferente. E aí a gente começa a perceber aquele comportamento daquela pessoa, ela tá condensadinho, ela tá pequeno, mas por quê? Quem é o círculo dela, né? O círculo dela, quem é que faz parte? Quando eu começo a me desenvolver, eu não consigo mais ficar dentro desse conjunto. Sabe aquela coisa de matemática? Conjunto A, conjunto B, aqui eu tenho tudo letrinhas e aqui eu tenho números. Só que tem um número que tá aqui dentro. Cara, eu sou esse número que tô aqui dentro desse conjunto de letras, eu não faço mais parte desse conjunto. Eu entendi que eu tô no conjunto de números. Então, é como se eu entendesse que realmente eu tenho que pular. Porque se eu ficar aqui, eu tô num conjunto de letras que não vai, estão me influenciando a ser outra coisa. Para quem quer entender se pessoas influenciam ou não, assista o Rei Leão. É simples. Vai ter um momento que ele vai entender que não dá mais para comer larva. Ele vai ter que rugir, porque ele não faz parte daquele ciclo, né? Hakuna Matata, né? Timão e Pumba. É legal, os amigos e tudo mais. Só que ele nasceu para ser leão, para rugir. E se tu entende que naquele grupo, naquele time de pessoas, tu não tá rugindo, é porque algo não tá normal. Todo caos existente, todo caos dentro da gente que existe ao nosso redor é uma falta de comunicação e de identificação de identidade. Então, qual era a identidade do Rei Leão? Cara, ele não era mais um predadorzinho lá da selva. Não, ele é o rei da selva. E ele estava com o Timão e Pumba. Ao ponto que chegou lá o macaquinho, botou um cajado na cabeça dele, agora tu vai lá em cima do monte, tu vai rugir. Então, será que as pessoas influenciam? Sim, positivamente
ou negativamente. Eu estar aqui me influencia positivamente a quebrar vários paradigmas, várias crenças do medo, da exposição. Mas olha o tanto de conhecimento profundo que a gente tem para influenciar outras pessoas e para quem está nos assistindo entender o seguinte: meu Deus, eu tenho que rugir agora. É agora. Uau! Maravilhosa, né? É linda, né? E agora, sobre a lei do merecimento, que é um outro tema também que eu queria que tu falasse um pouquinho também. Eu gosto muito da lei do merecimento e ela me faz refletir. Olha que coisa interessante. Sou de 1982. Então, na época, né, na casa, vou fazer propaganda aqui, Duchas Corona, na época era o chuveiro lá de casa. Gente do céu, mas no inverno era muito frio. Se botasse um pouquinho de água, ou queimava a resistência, ou não dava nem para lavar o cabelo. É mais ou menos assim, escolhe uma coisa ou outra. E o que acontece? Gradativamente a gente vai evoluindo, vai se predispondo a evoluir e vai trabalhando o teu merecimento. Eu disse, meu Deus, o dia que eu tiver condições, que eu sair da casa da mãe ou coisa parecida, eu quero ter um chuveiro a gás, tipo de hotel, com aquela ducha bem forte, não que caia meus cabelos no chão, mas que só eu botando a cabeça eu já lavei o cabelo. Isso é merecimento. E eu consegui esse chuveiro. É um exemplo tão... Ai, Ângela, um chuveiro. Gente, tomar banho num chuveiro Duchas Corona, num chuveiro a gás com potência, é uma terapia. O que tem dentro disso? Merecimento. Eu mereço isso. Eu trabalhei para ter isso. E eu trabalhei para que este conforto me traga essa terapia, me traga esse bem-estar. Merecimento é bem-estar. Merecimento é vida. Merecimento é um presente de esforço reconhecido. Se eu pudesse colocar essa palavrinha assim, o que é merecimento? É esforço reconhecido. O que é o esforço reconhecido? Todo esforço que tu fez no teu emocional, tempo, espiritualidade, vem prosperidade financeira. O merecimento está dentro da prosperidade financeira e ele trabalha o teu emocional. Então, eu sou merecedora disso. Se a gente pudesse verbalizar, eu sou merecedora disso. Cara, eu sou merecedora em tomar essa água neste copo, nessa taça aqui, porque eu sou merecedora. Sou merecedora estar aqui, porque a gente serve tantas pessoas, eu agradeço, sou merecedora. O merecimento, eu acho que vem ao encontro do esforço, daquilo que tu faz, com o teu bem-estar. Tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar o merecimento, tem uma carga muito pesada lá do passado, tem uma vida muito turbulenta, muito agitada, e quando é para dar o próximo passo, tem muita dificuldade de aceitar. E o quanto a gente tem que olhar com carinho para essas pessoas. Por que tu não faz isso? Calma, tem uma bagagem aqui atrás que não está trabalhada. Às vezes é muito fácil para que eu analise tudo isso, mas para a pessoa aceitar, tem uma bagagem aqui atrás. Então convida ela para um café e seja uma pessoa que transborde em levar uma possibilidade para essa pessoa de entendimento, não de apontar o dedo. Estenda mais a mão do que aponte o dedo. Trabalha isso para que tu possas entender que se ela não está enxergando esse merecimento com o olhar dela, como é que seria então com o teu olhar, mas sem julgar? Estenda a mão. Trabalhar merecimento é o esforço reconhecido. Eu acho que é sobre isso. É sobre isso. É bem sobre isso, né? É sobre isso. Assim como tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que têm facilidade demais, às vezes acham que tudo merece, né? Tem isso, né? Tudo. Eu mereço só pra brincar, a gente merece tudo, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que às vezes extrapolam no merecimento. É que tem uma régua também no merecimento, né? Tudo é um equilíbrio, né? Se existe uma compulsividade, existe uma doença. Sim.
Eu sou merecedora de tomar champanhe, eu sou merecedora de comprar um monte de ourinho, eu sou merecedora de comprar um monte de roupa. Opa! Temos evidenciado aqui algo que é um transtorno comportamental, né, compulsivo, de merecimento, ou não é nem mais de merecimento, é compulsivo. Então, o que está acontecendo? Todo excesso esconde uma falta. O que está acontecendo com essa falta? Está sendo trabalhada? Então, é um alerta. Mas merecimento é muito bom. É muito bom. Então, Ângela, tá acabando nosso tempo aqui. Eu acho que se deixasse a gente ia longe, né? Conversando. É sempre tão bom te escutar. Só quero te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite. Muito bom tudo que tu compartilhou aqui com a gente. Eu acho que essa conversa foi muito elevada, sim, foi muito abençoada, foi muito boa. Sempre é bom conversar e aprender um pouquinho mais contigo. Tá? Muito, muito obrigada mesmo. Eu fico lisonjeada, né, de estar contigo, com esse time aqui na retaguarda, as pessoas que estão te acompanhando, né? Esse é um voto, é um convite de levar esse conhecimento ou uma mensagem que possa tocar as pessoas que te acompanham e não se esquecer, cuidar de si, porque a gente tem um mundo aí de possibilidades para conquistar. E se tiver meio bagunçado, meio turbulento, vai lá na Farmácia Revigora, toma um café lá com a Mila, e procura a Ângela também. A Ângela atende aqui em Criciúma, né, Ângela? Pode deixar. Atendo em Criciúma, tenho agenda, depois a gente disponibiliza aí, né, o WhatsApp para agenda também. A gente faz atendimentos empresariais para esses sócios que estão com dificuldade de tocar a empresa com esses líderes, para esses empresários, para esses líderes de setores e núcleos. Então, vamos nos fortificar, nos fortalecer. A gente tem possibilidades, tudo tem meios. É só ir ao encontro disso para que tudo possa acontecer. É sobre isso. Obrigada de coração. Muito obrigada, mais uma vez.